Meus amigos, que bom poder falar com você. Eu quero relatar um pouco do que aconteceu na nossa reunião aqui, reunião da TANAC. Foi verdadeiramente muito edificante, muito bom o nosso tema de hoje. Nos preocupamos muito e sentimos muito a presença de Deus em nossa intercessão. Precisava de você estar junto para ver como foi a nossa intercessão. Foi algo sublime. Sentimos honrados de poder orar para multidões de pessoas que a gente nem conhece. Eu estou aqui fazendo as selfies aqui, alguma coisa não sai bem, mas eu gostaria que você prestasse atenção. Olha, o texto que Deus ministrou para nós hoje o tempo todo foi um texto de grande conhecimento já nosso. Todos nós o conhecemos muito bem, tipo Isaías, no capítulo 64, no Isaías 66, quando Deus diz que a nossa justiça é como o trapo da imundícia. Foi o primeiro texto que ele nos deu. Depois ele nos deu o texto também de Tiago 3,18, é em paz que se semeia a paz. Nós somos semeadores do Evangelho, da augusta semente do Evangelho. E o semeador nunca quer e nunca colherá no mesmo dia o que ele planta. Ele terá que se munir de paciência e esperar o tempo apropriado desta magnífica colheita. Então Tiago disse, é em paz, você não pode apressar, você não pode apontar o dedo para as pessoas. Aí nós vemos Isaías, que também disse, que nós não podemos apontar o dedo. Ele disse, tira o dedo ameaçador. Hoje em dia, eu gostaria sim, com muito amor de irmão, digamos, mais velho, no seio da igreja, de dizer para vocês, às vezes nós estamos mais acusando o mundo do que evangelizando o mundo. Isso entristece muito o nosso Deus. Nosso dedo está muito afiado. Isso entristece. Então ele nos deu esse texto que nós devemos sair em paz. E nos deu o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Eu estava mostrando para você calçar os pés, você tem que abaixar. Você tem que chegar até os pés. Então ele está dizendo, humilha. Quando você quer pregar o evangelho, você tem que humilhar perante Deus. Porque na verdade quem salva é Deus. E se tiver que haver algum julgamento também, é só Deus pode fazer o julgamento. Então ele disse para nós sair pregando esse evangelho. A paz tem que nos acompanhar. É ela. Então, nesse Isaías 58, 9, é que nós lemos nessa gloriosa palavra do Senhor, que nós devemos eliminar o dedo de acusação, o dedo que aponta. É tão fácil nós apontarmos o erro dos outros, muito fácil. O difícil às vezes é nós encarar bem assim de frente o nosso próprio erro. Mas louvado seja Deus, que com o tempo, através da sua augusta palavra, vai nos ensinando como é que nós devemos agir. É aquilo, Deus também é um semeador. Ele sabe que leva tempo para semear em nós a sua verdadeira justiça. Foi o texto que Deus nos deu. Foi maravilhoso. Debruçamos nisso. Depois o Senhor nos deu Mateus 5, versículo também 9. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E eu fiz uma pergunta para as pessoas presentes aqui. Como é que se torna filho de Deus? Como é que se torna filho de Deus? E logo nós fomos naquele beabá. Lembra, o mundo de cima, chamado
Olá, Rabá, é semelhante o de baixo, o mundo físico nosso. O que acontece lá, tem modelo aqui. Interessante, tem modelo aqui. Então eu fiz a pergunta, como é que nós tornamos filhos de Deus? Alguém corajosa, cheia de fé, tomou a palavra e disse, bom, a gente se torna filho de Deus quando aceita Jesus como Salvador, quando Ele coloca o nosso nome no livro da vida. E eu comentei e disse, bem, é que nós, como disse Paulo, estamos muito acostumados com o leitinho. Leite vos dei a beber, não pude dar alimento sólido, então vos dei leite. Então, muitas vezes a nossa vida, a vida espiritual, não passa da pré-escola. Do ensino infantil, nós vemos a vida toda repetindo aqueles versículozinhos do Beabá. Eu disse, não. Pensa bem. Leamos o texto. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E lemos Efésios, capítulo 6, versículo 15. Calçai os pés com preparação do Evangelho da Paz. E lemos Tiago 3, 18. Em paz que se semeia o fruto da justiça, para quem promove a paz. Então o que Jesus está ensinando para nós, que só sendo pacificadores é que nós nos tornamos filhos de Deus. Ok? Eu acho que agora sim, né? Ficou claro. Só quando tornamos pacificadores, levamos a paz ao mundo, a nossa denominação, a nossa casa, nosso movimento, nosso emprego. Porque quando nós levamos o dedo ameaçador para o trabalho, nós começamos a criar adversários. E as pessoas começam a dizer como ele é um crente chato. Não é verdade? Quantas pessoas correm de crente? E com justiça, né? Porque o nosso dedo está muito adiantado. Eu quero deixar esta palavra, vou deixar ela em duas etapas, porque essa palavra, pelo menos no WhatsApp, ela não vai de uma vez, é só 2 minutos e meio. Eu quero deixar essa palavra para você. Eu sei que você quer crescer. Paulo disse, alimento sólido é para os experimentados. Vamos sair do bercinho evangélico. Vamos fluir na espiritualidade. Por isso nós temos 15 salmos, chamados Salmos dos Degraus, que vai do 120 ao 135. Subidas. Texto que chama de canto de ramagens. Canto de subidas. Temos que subir na fé. A fé. O que acontece em cima, acontece embaixo. No Olá Rabá, o mundo da eternidade. Aqui é o modelo. Por exemplo, aqui, quando você coloca seu filhinho na escola, primeiro ele vai para a pré-escola, para o ensino infantil, depois ele vai para o nível um pouco mais acima, né? Ele vai sair daquele mundinho de ensino infantil e ele vai agora para o ensino fundamental. Do ensino fundamental, ele vai para o médio, do médio à faculdade. Depois da faculdade, ele vai fazer pós-graduação. Ou melhor, depois da faculdade, ele vai continuar seus estudos e nesses seus estudos ele vai evoluindo. Pós-graduação, ok? Depois ele vai fazer mestrado, depois doutorado, e ele vai fluir na vida. Nós nunca paramos de estudar, não tem como. Livro faz parte da nossa vida, está diante de nós o tempo todo, e acima de toda a literatura que nós lemos, acima de toda a literatura que nós lemos o tempo todo, a gente tem a Bíblia, o livro dos livros, e vamos lendo, né? E nós vamos lendo, e nós vamos enchendo a nossa vida com a paz que só Cristo dá. Nós vamos enchendo o nosso espírito, porque só Ele é que pode nos levar adiante, nos levar à frente, nos encher do seu Espírito Santo. Então nós continuamos, nossa vida sempre vai ser assim, não é verdade? Nós temos que nos graduar, nós temos que nos doutorar,
temos que crescer. Então a igreja está muito infantilizada. Foi isso que Juan Carlos Ortiz, há muitos anos, ouviu de Deus. Deus diz para eles: a igreja são todos bebês. Todos estão com fraldas e suas fraldas estão totalmente cheias. Vamos crescer. Deus abençoe sua vida. Aceita de coração essa vontade de fazer você ir um pouco mais para frente e um pouco mais para cima. Deus te abençoe. A graça, ou digamos o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. É assim, trinamente falando, né? Amor de Deus, a graça de Jesus, as consolações do Espírito Santo. Isso é assim a nossa vida. Deus te abençoe.